nós vamos falar de investimentos no Rio Grande do Sul, mas eu quero começar por um assunto que está mobilizando os nossos ouvintes hoje, que é esse novo texto da reforma da Previdência. Ontem, o governo promoveu um grande jantar com deputados para expor esse texto e para tentar fechar esse mapa de votos. De 0 a 10, ministro, qual a chance, de fato, de conseguir aprovar esse novo texto na Câmara até o final deste ano? Bem, vamos o que tem um trabalho, um método que tem que ser desenvolvido, de 0 a 10, ele já foi desenvolvido em mais de 70%. Falta pouco. Essa reunião de ontem é um exemplo de reuniões que nós vamos ter de agora em diante, para a gente chegar no 100% do trabalho. E, em tese, a base de sustentação do governo tem condições de aprovar. Nós temos o PSDB ontem, tomou posição oficial em favor da reforma da Previdência. O PSB, e nós temos uma parte do PSB que vai votar pela reforma da Previdência. Então, nós temos condições materiais de aprovar. Mas eu acho que está ganhando corpo a consciência de que esse processo de previdência que nós temos no Brasil hoje é um processo altamente concentrador de renda. Nós temos hoje as pequenas aposentadorias pagam para que nós tenhamos aposentadorias muito altas, de valores elevados de determinadas categorias. Então, nós temos um processo de concentração de renda, é um Robin Hood às avessas, né? Tu tira dinheiro dos mais pobres, dos pequenos, para garantir aposentadorias privilegiadas, segmentos mais privilegiados da população. Isso tem que ser mudado, nós temos que trazer todo mundo para um regime comum, que é o teto único dos R$ 5.531, e quem quiser aposentadoria complementar, faça a sua aposentadoria complementar. Ministro, esse novo texto, com essas mudanças que o senhor está defendendo, ele foi, na prática, apresentado ontem e a gente sabe como funciona aqui o Congresso. Basicamente, o governo tem aí 2, 3 semanas, no máximo, para fazer esse convencimento. Esse até novo discurso envolvendo, digamos, os privilegiados do sistema público de aposentadoria. Dá tempo, ministro, para mudar voto, para virar voto na Câmara? Nós não estamos começando esse processo agora. Esse é um processo que vem já há praticamente um ano, né? Que ele vem sendo debatido. E a gente tem pesquisas, se trabalha com pesquisa naturalmente, e se vê que na população, hoje a maioria da população é a favor da reforma da Previdência, coisa que lá em abril, maio do ano passado, deste ano, quando nós tínhamos condições de votar, inclusive aprovar, a maioria não era a favor. Agora a maioria da população se deu conta de que não vai mexer com a aposentadoria do trabalhador rural, não vai mexer com benefício de prestação continuada, que é o seu velhinho que se aposenta por idade para receber a sua aposentadoria. Na verdade, 3 itens serão os itens fortes dessa reforma. 1, a idade passa para 65 anos. Daqui 20 anos, vamos deixar claro, daqui 20 anos passa para 65 anos o homem e 62 anos a mulher daqui 20 anos. Uma regra de transição para o modelo que nós temos hoje, os direitos que tem hoje assegurados para poder chegar lá nesses 20 anos aposentando, e também nós teremos sim a unificação do regime no que diz respeito ao teto. O teto do regime será o mesmo para o político, para o burocrata da administração pública, para o trabalhador rural, para o daqui por diante, né, ministro? Lembrando que quem já ganha, já está ganhando. Não, quem tem direito adquirido, tem direito adquirido. Não pode ferir o direito adquirido. Não, senão nós teríamos uma instabilidade do processo. Quem tem direito adquirido está adquirido, ele não tem culpa se a legislação lhe favoreceu, mas agora nós temos que mudar a legislação para fazer com que tenha isonomia, que tenha igualdade entre os brasileiros. Mas isso, ministro, já foi aprovado antes. Hoje, para os novos servidores que entraram nos últimos anos, já vale a mesma regra e quem quiser receber acima do teto do INSS... tem que fazer aposentadoria complementar. Exatamente. Então, isso já vale. Eu quero ver o que muda na reforma da Previdência agora, porque está se passando uma ideia de que isso é uma novidade. Isso não, calma, Rosane. Isso aí hoje vale para o servidor do Poder Executivo.
mas não está sendo aplicado pelo Poder Legislativo, não está sendo aplicado pelo Poder Judiciário, não está sendo aplicado pelo Ministério Público, que agora todo mundo vai ter que entrar nessa mesma regra. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, quando foi aprovada a última reforma, agora no governo Sartori, incluiu todos os servidores, incluindo o Legislativo, Executivo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e todos. Então, a questão, para mim, ministro, é quem já está no serviço. Quem entrou antes da aprovação dessas leis que mudaram o sistema de pagamento e que igualaram, né, ao regime do INSS, em relação à idade mínima, que também hoje já é exigida do servidor público, né? Eles entram numa nova regra, essas pessoas que já estão no sistema, que eu queria que o senhor explicasse como será feita a transição. Haverá uma transição com as pessoas que já estão com a possibilidade de se aposentar nesse prazo de 20 anos, utilizando as regras atuais, e a idade vai crescendo, a cada 2 anos vai crescendo 1, e com isso nós vamos chegar em 20 anos com o homem em 65 anos e a mulher em 62. Mas hoje nós temos a possibilidade de começar a aposentadoria com 55 no serviço público, né? 55 e 52. Ministro, nós continuaremos tendo os militares como exceção, tanto os militares do Exército, das Forças Armadas em geral, quanto os policiais militares. Por que eles não foram incluídos na reforma? Os militares, que falo agora pelo governo federal, né? As Forças Armadas, não existe um regime de aposentadoria, existe um regime de benefício, porque o integrante das Forças Armadas, ele acaba tendo uma responsabilidade de ficar à disposição. Ele está à disposição, ele vai para a reserva, mas é reserva como no time de futebol, está no banco de reserva, esperando ser chamado a qualquer momento. Então, eles têm um regime próprio de benefício, mas que também está se negociando com as Forças Armadas, nós termos um regime caminhando na direção desses princípios da regra geral. Ministro, deixa eu voltar aqui à questão política. O senhor afirmou que o PSDB já anunciou que vai apoiar a reforma da Previdência, é isso mesmo? Ontem a bancada falava isso. Ontem a bancada já falava no plenário da Câmara a respeito disso, mas aconteceu um fato, uma barbeiragem aí na relação do governo com o PSDB. Foi anunciado o nome do deputado Carlos Marum para a Secretaria de Governo, depois não era mais, ficou Antônio Embaçaí. Afinal de contas, quem vai ser o ministro da Secretaria de Governo? É Antônio Embaçaí do PSDB ou é Carlos Marum do PMDB? Hoje, que vai ser, aí nós vamos projetar um futuro distante e que nós não podemos afirmar. Hoje, o ministro é o deputado Embaçaí. E a tendência é que ele fique até a votação, pelo menos, né, até a votação da reforma. Depois da votação da reforma, ele poderá ser substituído, então, por Carlos Marum. É essa a ideia do governo? Não digo que seja imediatamente depois. O presidente vai ver como é que o PSDB se coloca no que diz respeito à participação ou não no governo, como é que se coloca no que tange a votar com o governo, né? Houve uma barbeiragem aí, ministro. Inclusive o Palácio divulgou no Twitter que teria posse de Carlos Marum ontem, no final da tarde. Aquilo foi, literalmente, foi uma barbeiragem, porque essas coisas que são faladas e que devem ser mantidas em sigilo, sigilo é sigilo, não se coloca em rede social, né? Esse era um assunto que estava sendo tratado pelo presidente para um futuro que ainda não está definido quando, né? Então, há uma possibilidade sim, mas é no futuro. Ministro, tenho muitas perguntas de ouvintes em relação à reforma da Previdência. Lá no início, quando a proposta foi apresentada, havia uma previsão de que, em caso de falecimento, né, a pessoa, o viúvo ou a viúva, teria que optar pela sua aposentadoria ou pela pensão. Vai poder acumular até quando? Vai poder acumular até 2 salários mínimos, pode acumular. Mas só até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Quer dizer, isso que nós temos hoje de funcionários públicos que ganham no teto, e quando morre digamos 2 funcionários públicos que ganham no teto, quando um morre, o outro fica recebendo 2 tetos, isso vai acabar. Isso vai acabar. Quer dizer, vai acabar para quem se aposentar ou morrer depois daqui, mas... Para quem entrar no período de transição ainda.
Ministro, alguns deputados dizem que vão apresentar uma emenda para essa proposta, ampliando um pouquinho para mais de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. E isso pega principalmente o pessoal do regime geral, que são os ouvintes que estão mandando aqui. Por exemplo, um casal que os dois ganham um pouco acima do mínimo e que lá na frente podem acumular, não é nenhuma fortuna. Né? Só um plano de saúde, por exemplo, para um idoso é mais de R$1.000 por pessoa. Então, há possibilidade de flexibilizar nesse ponto das duas pensões? Olha, o parlamento tem autoridade absoluta. O legislador é o parlamento, né? O parlamento é que legisla. Então, tudo é possível que aconteça lá. O governo tem números que ele estabeleceu como metas para essa reforma da Previdência. E esses números, eles já caíram, eram originariamente em 10 anos 800 bilhões, depois caíram 25%, caíram para 600 bilhões, e agora com esse corte último que fizemos, vai ser 440 bilhões. Então não há muita folga para cortar, porque essa reforma ela é fundamental para o equilíbrio das contas públicas. E o equilíbrio das contas públicas é fundamental para a geração de emprego, para que a gente possa voltar a ter o país caminhando com passos céleres no rumo do seu desenvolvimento. Então, há uma previsão de um determinado valor que também não pode ser a todo momento alterado, sob pena de comprometer a ideia da reforma. Ministro, tenho muitas perguntas, mas nosso tempo está se esgotando. Eu preciso que fique bem claro em relação à aposentadoria dos parlamentares, porque, na verdade, o que a gente tem hoje já é pelo INSS. Os parlamentares já contribuem pelo INSS, mas acabam se aposentando com cedo e com benefícios bastante elevados, graças a uma previdência complementar em que a maior parte é bancada pela viúva, pelos cofres públicos. Tem alguma garantia para o cidadão de que isso muda no futuro, que não é simplesmente... Muda agora. Sim, mas que esses planos complementares não serão bancados pelo cidadão com o seu imposto? Não, nós temos a previdência complementar vai ser bancada pelo próprio interessado. Essa é a ideia a partir de agora, né? O direito adquirido não vai ser tocado, mas em compensação, ao que a legislação mudar, nós teremos que adaptar todo mundo, inclusive os parlamentares. Mas eu queria falar sobre a Ponte do Guaíba. Isso, ministro, eu queria lhe perguntar sobre isso. O senhor falar da Ponte Sim, do Guaíba? E tem novidades para a Ponte do Guaíba. É dinheiro novo para investir na ponte ainda este ano? É dinheiro novo. Quanto é? Este ano, 240 milhões. Como a ponte entrou no Avança Brasil, no programa Avançar, nós temos que, em tese, nós queremos ver se conseguimos entregar ela até o final do ano que vem. Ela está, nesse momento, com cerca de 45% da obra concluída. Com estes 240 milhões, pode chegar em 85% da obra. E aí, no ano que vem, essa é a ideia, a gente conseguir uma dotação extra de novo para que a gente possa concluir. Mas nós estamos falando de uma obra de 757 milhões de reais, em que 412 já foram pagos, falta 345. Nós estamos botando 240, vai ficar faltando 105 para a conclusão da ponte. Aí nós vamos ter que ver com a Prefeitura de Eldorado, que tem obras complementares que devem ser feitas ali e que passa pela relocação, tem recursos previstos para a construção de um conjunto habitacional, 71,5 bilhões, e tem também um valor previsto para a desapropriação, 137,8 milhões. Então, tem recursos previstos, mas nós precisaremos contar com a participação da Prefeitura de Eldorado. Eldorado é que vai dar o pontapé inicial nesse processo. Para inaugurar a ponte, então, até o final do ano que vem. Para inaugurar a ponte até o final do ano que vem. Nós teremos que resolver essa questão das pessoas que estão ali nas alças, e teremos que ter ainda uma dotação de 105 milhões para a ponte e mais cerca de 110 milhões para a conclusão das obras. Tá certo. O anúncio oficial já estou fazendo agora. É que sim, para liberação. 240 milhões a mais para a Ponte do Guaíba. Tá legal. Muito obrigada pela entrevista, ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Tenha um bom dia. Eu que agradeço, muito obrigado.